Olá, eu quero saudar você que nos acompanha, mais um episódio do programa Ciência e Fé com a paz do Senhor Jesus. Estamos estudando os dias da criação. Estamos no 6º dia, falamos já em 2 oportunidades, em 2 episódios, sobre esse dia tão especial que foi na formação do homem. E hoje nós vamos permanecer falando a respeito dessa formação do ser humano, mas agora também falando a respeito da formação da mulher. E para tratarmos a respeito deste aspecto, estamos aqui com os pastores, membros do Grupo Ciência e Fé, pastor Eduardo Rosetti, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Willer, a paz do Senhor, pastor Tiago. Amém. Pastor Tiago, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Estamos juntos novamente. E o texto base que nós vamos começar aqui, o programa, vai ser no verso seguinte ao que lemos no episódio anterior, o verso 27, Gênesis 1, 27, vamos ler também a primeira parte do verso 28. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Muito bem, então aqui a gente vê essa ordenança de Deus na criação, tanto do homem e agora a mulher. E o que a gente pode já falar nesse início, pastor Rosetti, da formação também agora dessa companheira do homem, né, que Deus ele deu ao homem nesse dia? Inicialmente eu queria chamar a atenção, no verso 26 nós lemos o verbo façamos, a palavra azar, e no verso 27, criou Deus, já a palavra é bará. O homem como um ser complexo, né, ele em si mesmo ele tem as 2 expressões hebraicas para a criação, né, tanto azar como bará. Né? Azar criou de uma matéria pré-existente e bará criou a partir do nada. O que Deus criou a partir do nada? A imagem do homem, né? Qual é a imagem do homem? É o seu espírito. E nós vamos ver no capítulo seguinte que ele soprou nas narinas da criatura recém-criada, do boneco de barro que ele fizera ali, o fôlego de vida. Ao soprar o fôlego de vida, ele criava ali o homem, criava o espírito dele na vida do homem. A imagem de Deus o criou. E aqui ele fala, macho e fêmea os criou. O que nós temos que chamar a atenção é que o masculino e o feminino são partes indissociáveis da imagem de Deus na vida do homem. Não é? Então, Deus, quando ele cria ele cria o ser humano, ele o criou macho e fêmea, né? E ele não fez isso simplesmente porque ele queria criar um ser diferente. Não, era uma necessidade essencial, né? Uma necessidade essencial. Se Deus estava pensando na perpetuação da espécie, na continuidade da espécie, ele tinha que, em si mesmo, estabelecer o macho e a fêmea, né, o masculino e o feminino, como uma unidade funcional na pessoa humana. Não é? E quando nós dizemos o masculino e o feminino, não estamos falando apenas de um aspecto estético, de um aspecto exterior, que nós poderíamos assim dizer do fenotipo. Nós estamos falando de um genotipo, né? Ele é essencialmente, interiormente, né, substancialmente, o homem ele é distinto da mulher, né? Ainda que a nossa tendência moderna seja estabelecermos
uma série de distinções nesse contexto, o propósito de Deus foi um propósito muito bem definido, em criar ali uma unidade funcional, homem e mulher. E que essa unidade funcional, ela teria, aos olhos de Deus, a mesma consideração. Ele não criou um ser maior do que o outro, ele criou ambos no mesmo, na mesma composição, no mesmo sentido. Com características diferentes, né? Funções diferentes, mas com o mesmo grau de importância para Deus, né? Então, se completam. Se completam, E podemos dizer até que são indissociáveis. São isso. São. E nós veremos no capítulo 2, né, que o homem, que a mulher, o capítulo 2, ele estende, né, ele explica com mais detalhes, né, como fez. E ele mostra o seguinte, que a mulher, ela foi criada da mesma substância do homem. Ao ser tirado ali uma costela, ele quis mostrar que a mesma substância com que fez o homem, da mesma substância ele fez a mulher. Veja, para que a mulher amanhã, para que o homem amanhã não dissesse à mulher, não, você veio depois porque ele usou um outro barro para fazer você. Não, ele me fez de um barro e de outro barro ele fez você. Não, é a mesma a substância do que o homem era formado foi tomado para fazer a mulher. Então, ambos igualmente constituídos aos olhos de Deus. É extraordinário isso. E a gente, quando vai observar essa passagem, né, da costela, e isso até, de uma certa forma, tem até um amparo, digamos, científico, porque a costela é um dos ossos que vão ter ali a medula óssea vermelha, as células hematopoéticas, né, multipotentes, que dá a capacidade de gerar todos os tipos celulares sanguíneos. Então não foi despropositadamente que Deus escolhe exatamente aquele osso, né? Claro que tem todo esse sentido que o pastor Rossetti trouxe, mas é para já deixando para o homem essa pista na criação, né, de que tudo faz um sentido, tudo tem um propósito e tudo tem um planejamento. Sim. Então a gente observa isso na palavra de Deus. E como nós vamos observar esse cuidado do Senhor em relação à formação do homem e da mulher, da importância da cooperação de um com o outro, né, do significado que isso tem, que é a própria questão do casamento, né, que nos dias atuais isso tem sido tanto deixado de lado, né, mas é que podemos dizer que ela é uma instituição constituída por Deus. Sim. Né, pastor Rossetti? Né, pastor? E quando ele cria, veja, observa a descrição bíblica. Macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Então, há um propósito nisso. Né? Conquanto a natureza humana ela esteja inclinada à vaidade, à presunção, Deus, ao criar o homem ou a mulher, ele os criou com um propósito. O propósito de povoar a terra, de multiplicar-se, né? De ser sobre a terra uma população crescente, povoar-se. Predominante, né? Predominante. Né? E a multiplicação da espécie humana, vamos dizer assim, só seria possível se eles contassem ali com a bênção de Deus. E o Senhor os abençoou, quer dizer, mais uma vez voltamos ao termo que nós tratamos em episódios anteriores, Sim. mostrando que a bênção de Deus ele trouxe vitalidade, né, aos seres recém-criados. A mesma coisa Deus aqui fazia com o homem e a mulher. Lhes dava vitalidade
para que eles pudessem, então, agora frutificar e multiplicar-se sobre a terra. E o interessante é que Deus, na criação do homem, ele estabelece dois grandes pilares da nossa existência, né? Que é, primeiro pilar, o relacionamento de Deus com o homem. E o segundo pilar, que é a família. Então, são dois pilares que Deus estabeleceu. Não foi uma invenção social, né? Nós vivemos em família porque Deus estabeleceu isso lá desde a criação. Está aqui a família, Adão e Eva, macho e fêmea. Né? E o outro pilar que é o nosso relacionamento com Deus. Então, esses eram os dois pilares da criação. Ao passo que, ao longo da história, o homem ele vai perdendo esse relacionamento, né? E esses pilares vão sendo cada vez mais alvos de intenções de destruí-los. Hoje nós vivemos um mundo que ele quer destruir esses dois pilares, porque se eu destruir esses dois pilares, eu acabo com o relacionamento do homem com Deus. São dois pilares estabelecidos desde a eternidade, desde que o Senhor nos criou. E isso é importante, a nossa família na presença do Senhor e também o nosso relacionamento com Deus. Isso vai se repetir mais para frente em outros aspectos, por exemplo, com a saída do povo do Egito. O Senhor orientou a Moisés, você vai comer o cordeiro na família. Então, ali estava a família e o relacionamento com Deus. Mais para frente também, o carcereiro de Filipos, creio salvar tu e a tua casa. Então, sempre esses dois pilares, Deus sempre primou por esses dois pilares, porque esses dois pilares ele estabeleceu desde desse momento aqui. E aí, a intenção hoje do relativismo é justamente relativizar a palavra e relativizar esses pilares. Não, você não precisa de família. Não, família não é isso. Não é bem assim. Deus estabeleceu a família, Deus estabeleceu esse relacionamento com o próprio Deus para que a nossa vida seja uma vida de alegria, de paz, de segurança. Por isso, a bênção está na presença do Senhor. É interessante que no capítulo 1, ele faz um relato sucinto da sua obra criativa. No capítulo 2 e seguinte, ele explica, ele detalha melhor por que ele criou a mulher. Né? Sim. Adão, quando recebe todos os animais para nomeá-los, né, ele viu que nenhum daqueles animais que estava diante dele lhe satisfazia. Né? Então o Senhor diz assim, não é bom que ele esteja só, far-lhe-ei uma adjutora. Uma adjutora. Uhum. E a palavra adjutora é alguém que esteja ao seu lado. Né? Essa é a expressão, esse é o sentido da palavra adjutora. Né? Então, far-lhe-ei uma adjutora. Então, esse é o sentido, como foi dito aqui pelo Tiago, a questão dos pilares. Né? E todas as vezes que o homem ele se distancia de Deus, esses dois pilares eles são quebrados na sua vida. Né? A sua ligação com Deus, né? O seu relacionamento com Deus e a perda do sentido maior da convivência em família. Sim. Não é? Então, ele perde esses elementos que Deus criou desde o princípio para a sua alegria e prazer. Não é? Quando interrogaram o Senhor Jesus acerca do casamento, acerca do divórcio, né? O Senhor Jesus ele foi muito enfático quando diz assim, olha, Moisés, né, o Senhor permitiu que Moisés assim fizesse por causa do pecado e da maldade dos homens. Mas não era assim desde o princípio. Uhum. Não era assim. Deus, no princípio, Deus estabeleceu o homem e a mulher. Não é? Então, e ele mostrou que serão uma só carne. Né? Então, ele volta ao princípio, ao projeto original de Deus da criação para mostrar qual o sentido verdadeiro que era a vida de um casal, o casamento e a família. Não é? E isso tudo se completa na nossa vida. Se completa da forma biológica e se completa da forma espiritual.
a forma biológica, por exemplo, nós podemos dar inúmeros exemplos. Mas o homem, por exemplo, ele tem a musculatura dele é mais explosiva, para ser mais rápido. Mas a mulher tem uma musculatura que é mais resistência, para ter mais resistência. Então, relativamente, a mulher tem mais resistência do que o homem. E o homem tem mais força que a mulher. Então, eles se completam na questão de força e resistência ao longo dessa caminhada como um casal, né? Isso. E aí, na parte espiritual, o homem, pelo Senhor, ele é o cabeça do lar. Mas a palavra diz que a mulher sabe edifica a sua casa. Então você vê que os dois eles se completam naquilo que é a comunhão entre o homem e a mulher e o Senhor. E por isso eu falo, o cordão de 3 cobras, de 3 dobras não se quebra. Que aí é o homem ali, a mulher e o Senhor. Isso é maravilhoso. O pastor Eduardo Rossetti trouxe essa expressão adjutora e no original é Ezer, né? O nome é Ezer. E essa expressão nós vamos nos lembrar de quando Samuel firma uma pedra entre Mispa e Sem após uma vitória, uma batalha, e ele diz, Ezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Né? Então esse sufixo Ezer, ele fala exatamente de uma bênção de Deus na vida do homem. E ao contrário do que o mundo muitas vezes prega, as pessoas, elas ultimamente têm denegrido muito a questão do papel da mulher. É como se a Bíblia trouxesse o papel da mulher como uma forma secundária, uma forma inferior, abaixo do homem. E não é isso que a Bíblia diz. Pelo contrário, a presença da mulher na vida do homem, na casa, ela reflete a bênção de Deus naquele lar. Então, isso é importante a gente trazer, porque em momento algum a palavra de Deus ela coloca o homem num patamar superior e a mulher embaixo. Pelo contrário, estão em pé de igualdade. São frutos da criação de Deus, cada um com sua característica, né? Isso. O pastor Tiago trouxe uma característica, né? Mas uma que a gente consegue observar muito bem, pelo menos a maioria dos homens dificilmente consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Uma, às vezes, fazendo já é difícil. A mulher é uma coisa impressionante. Multitarefas. 2, 3, 4. Escuta o que você está falando, já sabe o que o vizinho gritou lá. Se a TV está ligada, sabe também o que está acontecendo, está fazendo outra coisa em casa. Então é uma coisa impressionante. Mas são características. São as características que se completam. Exatamente. Que se completam, né? Isso. Muito bem, o pastor Eduardo trouxe essa expressão, uma só carne, né, que está na palavra de Deus, que é muito interessante também, que fala a respeito de tudo isso, né, a parceria, a comunhão, o amor, que é esse princípio de Deus, né, na instituição do casamento. A gente pode poder finalizar essa parte aqui do homem e da mulher, a gente pode dizer que o homem, pastor Rossetti, ele tem uma missão, né, na Terra. O Senhor deu ele uma responsabilidade. Já praticamente entrando aqui no outro assunto, que a gente vai falar sobre mantimento, que o Senhor falou aí dessa característica que Adão ele teve, não é, de dar nome a todos os seres vivos, e dentro dessa missão, né, do ser humano na criação, o que a gente pode falar mais a respeito disso, que foi dessa instituição de Deus na vida do homem? Veja, quando Deus ele disse ao homem assim, domine, domine, quer dizer, ele deu ao homem o domínio da terra, né? O domínio das criaturas, o domínio da terra, mas essa delegação de poder, delegação de autoridade exigia do homem uma responsabilidade. E qual era a responsabilidade? De cuidar, de zelar, né? De preservar. Hoje, quando nós falamos da natureza, está muito em destaque a questão da preservação dos ecossistemas. Na realidade, não há nada de novo nisso. A Bíblia já falava sobre isso, porque foi dado ao homem a responsabilidade de cuidar, né, de zelar pelo jardim de Deus, né, porque aquilo que Deus criou, Ele criou para o seu bem,
para o seu sustento, para o seu mantimento. Quando eu destruo a natureza, quando eu destruo os animais, eu estou destruindo a base que Deus estabeleceu para a minha vida como um todo. E o mesmo se aplica à convivência familiar, não é? O mesmo se aplica ao cuidado, zelo da família, não é? Então, tem todo esse sentido, essa expressão, essa ordem de Deus ao homem. E essa ordem de Deus ao homem também é a capacidade do homem tem dele dominar isso tudo, né? Dele entender como funciona ao longo do tempo, né? A gente foi aprendendo como é que funcionam os ciclos da terra, como é que funciona os ventos, como é que funciona a meteorologia, como é que funciona o solo, como que eu posso plantar, onde eu posso plantar. Então, ao longo do tempo, o homem foi entendendo esse processo, mas o Senhor nunca deixou de falar com o homem que a terra tem seu limite de suporte, de sustentar. Tanto que em Levítico, o Senhor ensina a Israel, fala assim, olha, durante 6 anos vocês vão plantar, mas no 7º vocês vão deixar a terra descansar. Isso. Que era justamente para que ela pudesse renovar ali, se recompor. E o homem, ao longo da história, ele foi entendendo e foi praticando ações que não era esse o reflexo. Principalmente na Revolução Industrial, o homem saiu desmatando e fazendo tudo que tinha que fazer, e hoje nós estamos vendo um reflexo. E hoje há uma corrida em toda a comunidade científica praticamente de preservação, de recuperação dos ecossistemas, porque está vendo que isso tem um transtorno e está impactando muitos aspectos. Mas o Senhor sempre falou isso, olha, você tem que cuidar. E o cuidado não é só consome, depois larga para lá. Não, tem, deixa a terra descansar. Se o homem tivesse sempre visto a palavra, ia ver que a terra precisava descansar. Está lá em Levítico 25:2, né? Olha, você planta durante 6 anos, mas depois você deixa a terra descansar 1 ano, para que ela possa se recuperar. E é falta do homem conhecer a palavra, em que a palavra já estabelece todas essas coisas. Maravilha. Bem, eu acho que esse outro tema, que vai se relacionar agora ao mantimento, a gente pode deixar para mais um episódio seguinte. Amém. Porque tem ainda bastante coisa para falarmos aqui. Nós vamos encerrar esse episódio por aqui, tá certo? Certo. Muito bem, Pastor Tiago, a paz do Senhor. Pai do Senhor. Pastor Ozete. A paz do Senhor, William, a paz do Senhor, Tiago, a paz do Senhor a todos os que nos acompanham. Amém. Bom, nós estamos então chegando ao final de mais um episódio. No próximo programa continuaremos ainda no 6º dia. Tá vendo como é que tem muita coisa para falar a respeito do 6º dia da criação? Que o Senhor te abençoe. A paz do Senhor Jesus.